Beleza? Tranquilo? Como vocês estão? Na paz? Espero que sim. Bom, a aula de hoje é para falar sobre gases. Primeira parte de gases, vamos então ver quais são as características dos gases perfeitos, gases ideais, quais são as variáveis de estado e suas respectivas unidades. Vamos trabalhar com as leis gasosas, Charles, Gay-Lussac, Boyle, Mariotti, e aí sim estaremos prontos para numa próxima aula entrarmos em equação de Clapeyron, mistura gasosa e tudo mais. Tranquilo? Beleza? Bom, o que nós precisamos saber é que o estudo que nós vamos fazer agora é um estudo levando em consideração os gases perfeitos ou gases ideais. E algumas características importantes sobre esses gases perfeitos ou ideais estão aqui para vocês. Primeiro, nós temos variáveis de estado. Quais são essas variáveis de estado? Pressão, volume e temperatura. Essas são as três variáveis de estado que nós temos. Já falamos um pouquinho mais sobre elas. Segundo, a pressão. Como que eu determino a pressão dentro de um sistema gasoso? Bom, a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a definição clássica de pressão ela é força sobre área. Quando vocês trabalham lá na física com hidrostática, ainda vocês têm o DGH, né? Em consideração da densidade, a gravidade e a altura que aquele líquido atingiu. Mas aqui para os gases, a pressão ela vai ser determinada pela frequência das colisões entre as moléculas e a parede do recipiente. Então, quanto maior for essa frequência de colisões, maior será a pressão. Quanto menor a frequência das colisões das moléculas com a parede do recipiente, menor será a pressão exercida. Outra informação importante, as moléculas apresentam colisões perfeitamente elásticas. O que significa isso? Essas moléculas elas vão colidir-se entre si, vão sofrer uma deformação, voltam ao seu estado normal e seguem o fluxo. Então eu não tenho perda de energia durante as colisões com as moléculas. Então, por favor, essa é uma informação para os gases perfeitos ou gases ideais. Durante a colisão entre uma molécula e outra, eu não tenho dissipação de energia. Eu considero que essa colisão ela é perfeitamente elástica. Penúltima informação aqui de muita importância. O volume dessas moléculas acaba sendo desprezível. Então eu considero o volume dessas moléculas tão pequeno, mas tão pequeno perto do recipiente, que nós desconsideramos e falamos que o volume do seu recipiente, o volume do seu frasco, é exatamente o volume real dele. Eu não preciso descontar o volume de cada molécula que está ali dentro. Porque esse volume ele é muito, muito pequeno. Nós o desprezamos. Último item. Esse aqui, ó, tem muita gente que acaba fazendo confusão. A UEM gosta muito de colocar isso aqui em primeiro dia de prova. A energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. Filho, durante uma transformação, e é isso que a UEM gosta de fazer, durante uma transformação, se não houve mudança de temperatura, não importa se a pressão aumentou, se a pressão diminuiu, nós não teremos alteração da energia cinética. De novo, durante uma transformação, se a temperatura não foi alterada, nós não teremos mudança na energia cinética. A energia cinética ela é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura do sistema, maior a energia cinética das moléculas. Quanto menor a temperatura do sistema, menor a energia cinética das moléculas. Então, por favor, a energia cinética ela depende única e exclusivamente da temperatura e de nenhuma outra variável aqui, pressão ou volume. Tá? Muita atenção com isso. Vamos ver agora de maneira geral as nossas variáveis de estado. Primeira variável de estado é a pressão. Pressão ela vai ser expressa em atmosfera ou milímetros de mercúrio. O pessoal da física tem o sistema internacional. E no sistema internacional eles trabalham com Pascal, que é Newton por metro quadrado. Lembra que eu falei que a definição clássica de pressão era força sobre área? Força Newton, área metro quadrado. Por isso, o pessoal da física trabalha com Pascal,
que é newton por metro quadrado. Aqui nós vamos trabalhar com milímetros de mercúrio ou com atmosferas. São as duas unidades mais comuns de nós trabalharmos. Dificilmente aparece isso aqui, mas nós não podemos excluir, tá? Algumas outras informações importantes levando em consideração pressão. Quanto maior a altitude que você estiver, menor será a pressão externa. Então, quando você sai do nível do mar e vai até o Monte Everest, até o Monte Aconcagua, K2, que são altíssimos, mais de 4.000 metros de altitude, você apresenta ali uma pressão externa menor do que a nível do mar. A nível do mar, nós vamos ver que a pressão, ela corresponde a uma atmosfera. Lá no Monte Everest, Aconcagua, essa pressão ela já começa a diminuir, 0,96, 0,92, tá? Então são pressões menores do que nós temos aqui. E por último, a cada 10 metros abaixo do nível do mar, ou seja, a cada 10 metros abaixo de uma coluna d'água, a pressão ela aumenta uma unidade, tá? Então, estou a nível do mar, a minha pressão é 1 atmosfera. Fiz um mergulho de apneia. Fiz esse mergulho de apneia com 20 metros. Desci 20 metros lá sem cilindro de oxigênio. Pof! Desci 20 metros. Qual é a pressão que está sendo exercida sobre mim? 3 atmosferas. Por que 3 atmosferas? 1 atm, 0 metros. Desci 10 metros, 1 atm. Desci mais 10 metros para fechar os 20, mais 1 atm. Isso vai totalizar 1, 2, 3 atmosferas. Então, a cada 10 metros abaixo da coluna d'água, tá? A gente fala aqui abaixo do nível do mar, nós temos 1 atmosfera sendo acrescido. Beleza? Tranquilo? Equilíbrio. Equilíbrio. Lá em equilíbrio químico nós vamos voltar a falar sobre isso. Por quê? Eu vou falar do princípio de Le Chatelier. E o princípio de Le Chatelier envolvendo gás é bastante cobrado nas provas. Principalmente essa questão gasosa. Tá? Também envolve solubilidade. Se o cara descer, vai aumentar a pressão. Essa pressão aumenta a solubilidade do gás. Essa solubilidade do gás, quando ele subir de maneira abrupta, faz com que ela diminua muito rápido, esse gás é liberado, acaba tendo rompimento dos vasos, ok? Isso afeta o equilíbrio químico. Então, muito importante esse assunto de abaixo do nível do mar, equilíbrio químico, a gente vai voltar a falar. De coração, por enquanto, isso aqui é pouco importante para nós. Isso vai ser mais importante lá na parte de cinética e equilíbrio. Volume. O volume não tem segredo, tá? Se nós estivermos trabalhando com a equação geral dos gases, nós podemos trabalhar em qualquer unidade, desde que o volume do início seja a mesma unidade do volume do final. Quando entrarmos lá na equação de Clapeyron, aí sim nós teremos uma obrigatoriedade de trabalhar em litros, ok? Então, muita atenção. Equação geral não importa a unidade. Lá na equação de Clapeyron, em litros. Só para lembrar, 1 metro cúbico tem 1000 litros ou 1000 decímetros cúbicos, 1 litro tem 1000 mililitros ou 1000 centímetros cúbicos e 1 metro cúbico tem 1 milhão de mililitros ou 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá? Isso aqui você já viu lá na 4ª série, na 6ª série, na 8ª, no 9º, no 1º e a vida inteira. Então isso aqui é tranquilo para nós. E chegamos até a temperatura. A temperatura ela vai trabalhar obrigatoriamente com a unidade Kelvin. Cuidado com isso. Tanto é que já teve uma questão da UEL, se não me falha a memória. Essa questão da UEL aí é 2013, tá? Primeiro dia de prova, foi na prova geral. Ele colocou uma questão de gases e nessa questão você tinha que fazer o cálculo, se não me engano, da pressão. E esse cálculo da pressão não dava resposta, a não ser que você fizesse o cálculo em graus Celsius. Resultado, questão anulada, porque isso não tem sentido. Ah, por que não tem sentido trabalhar em graus Celsius, mas tem sentido trabalhar em Kelvin? Lembra que eu falei da energia cinética? Pois é. Se eu trabalhar com a temperatura em graus Celsius e não em Kelvin, eu vou ter temperatura negativa. Se eu tenho temperatura negativa, eu vou ter energia cinética negativa. Isso não existe. Então, a escala correta a ser trabalhada é a escala absoluta, que é Kelvin. Ah, não tem negativo? Não, a gente tem o zero absoluto. Abaixo disso, não. Ok? Essa é a justificativa pela qual nós trabalhamos com a temperatura. E aqui não importa se é equação geral, se é equação de Clapeyron, a temperatura sempre estará
em Kelvin. Como que eu transformo? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Belezeira? Tranquilo? Próxima. Essa nossa próxima relação aqui fala justamente dessa equação geral dos gases, ou equação, tá, de variáveis do estado. Essa equação geral dos gases vai falar para nós de pressão, volume, temperatura do início, sendo igual a pressão, volume e temperatura do final, certo? Essas transformações, elas são simples, elas consideram que o número de mol, a quantidade de matéria gasosa, não vai sofrer alteração, por isso que eu não preciso colocar o número de mols aqui, igual acontece na equação de Clapeyron. Então, abandono, o gás não vai alterar a sua quantidade, deixo ele de fora e trabalho só com essas três variáveis, certo? A obrigatoriedade de unidade, eu tenho que trabalhar em qual unidade? Lembra que eu falei? A única obrigatoriedade é a temperatura, que precisa estar em Kelvin. A pressão está em milímetros de mercúrio. Posso trabalhar em milímetros de mercúrio? Pode. Ah, mas a pressão inicial está em milímetros de mercúrio e a pressão final está em atmosfera. Posso trabalhar assim? Não. Aí eu preciso padronizar. Ou eu trabalho as duas em atmosfera, ou eu trabalho as duas com milímetros de mercúrio, certo? Então, não importa se é ATM ou milímetros de mercúrio, desde que esteja padronizado a inicial e a final. A mesma coisa com volume. Posso trabalhar em ml? Posso. Posso trabalhar em litros? Posso. O que eu não posso? Trabalhar com 1 ml e o outro em litros. Isso não dá. Aí nós temos que padronizar. Mas, de qualquer forma, se quiser trabalhar com eles em litro, ou ml, ou metro cúbico, fique à vontade, que nós não temos problemas. Belezeira? Tranquilo? Bom, essa equação geral dos gases, ela vai nos fornecer três leis gasosas distintas, chamadas de lei de Charles, lei de Gay-Lussac e lei de Boyle-Mariotti. Vamos começar pela lei de Charles. O que acontece aqui nessa lei de Charles? É a transformação que ocorre com a pressão constante. Então eu não vou alterar a pressão do sistema, mantenho essa pressão constante, aí eu vou ter uma variação apenas de volume e de temperatura. Se a pressão é constante, a pressão do início é igual à pressão do final. Matematicamente, o que eu posso fazer? Cortar essas pressões porque elas têm o mesmo valor, tá? O que me sobra é justamente o volume e temperatura do início igual a volume e temperatura no final. Como nós temos uma divisão entre volume e temperatura, nós vamos afirmar que estas grandezas, volume e temperatura, são grandezas diretamente proporcionais. Por que eu posso afirmar que elas são diretamente proporcionais? Porque se eu triplicar o volume, eu vou triplicar a temperatura. Se eu dividir o volume por 3, eu tenho que dividir a temperatura por 3 para que essa igualdade seja permanecida. Então, sempre que eu tiver uma divisão, essa divisão vai ser sim diretamente proporcional. O que você faz com um, faz com o outro, tá? Tá aqui para vocês. Gráfico, como que é o gráfico dessa lei de Charles? Aqui está. Se a pressão ela é constante, ela não aparece no gráfico, fica volume e temperatura. Se eu aumentar o volume, eu aumento a temperatura com a mesma proporção. Por isso que eu disse que são diretamente proporcionais. Essa transformação é chamada de transformação isobárica. Segunda transformação, lei de Gay-Lussac, é uma transformação com volume constante. Se o volume é constante, o volume do início é igual ao volume do final. Então, matematicamente falando, esses valores são iguais, eu posso cortá-los. O que me resta? Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Mais uma vez, nós temos uma divisão. Se nós temos uma divisão, tudo que eu faço com o numerador, eu faço também com o denominador. Significa dizer que pressão e temperatura serão grandezas diretamente proporcionais. O que eu faço com um, eu também faço com o outro. Está aqui. Se o volume é constante, ele não aparece no gráfico pressão e temperatura. Se eu aumento a minha pressão, eu aumento a minha temperatura de maneira proporcional. Cuidado! Essa transformação tem 3 nomes. Transformação isocórica, transformação isométrica ou transformação isovolumétrica. Aqui mais aparece para vocês é a transformação isocórica. E aqui sim, a última lei gasosa, o último item da nossa aula de hoje.
É a lei de Boyle-Mariotti. A lei de Boyle-Mariotti leva à relação da temperatura constante. Pois bem, temperatura do início é igual à temperatura do fim. Posso cortá-lo. Pela primeira vez eu deixo de ter uma divisão entre as grandezas e passo a ter uma multiplicação. Isso significa dizer que ao invés de eu ter grandezas diretamente proporcionais, nós teremos grandezas inversamente proporcionais. Ah, Big, mas por quê? Porque, filho, se eu triplico, por exemplo, a minha pressão, o que eu preciso fazer com o volume para que o valor continue sendo o mesmo? Preciso dividir por 3. Se eu multiplico por 5, aqui eu divido por 5. Se lá eu multiplico por 20, aqui eu divido por 20. Então, tudo que eu faço com um, eu faço a operação inversa com o outro. Por isso que são chamadas de grandezas inversamente, inversamente proporcionais. A única lei inversamente proporcional é, sim, a lei de Boyle-Mariotti, a lei da temperatura constante. Essa lei recebe o nome de isotérmica, lei isotérmica ou lei com transformação isotérmica. Percebam que o gráfico aqui é diferentinho. Por que esse gráfico é diferente? Porque ele não é diretamente proporcional e sim inversamente proporcional. E daí? E daí que se a pressão tiver um valor elevado, o volume tem um valor pequeno. Se eu aumento esse volume, automaticamente ao aumentar o volume, o que eu faço com a pressão? Eu acabo diminuindo. Então, aumentei uma unidade, diminuo a outra. Pela primeira vez, vocês têm que saber o nome de uma curva. Essa curva é chamada de isoterma. No caso das transformações isotérmicas, é comum que ele coloque 2 ou mais isotermas. E aí o que você precisa saber? Que quanto mais afastada do eixo XY, maior é a temperatura dessa isoterma. Quanto mais próxima do eixo XY, menor é a temperatura. Então, olhando para essas duas isotermas, o que eu posso afirmar? Que a temperatura da isoterma 1, obrigatoriamente, ela é menor do que a temperatura da isoterma 2. Afinal de contas, ela está mais próxima do eixo XY. Se ela estivesse mais afastada, a temperatura seria maior, certo? Isso é válido apenas para a lei de Boyle-Mariotti. Tranquilo, meus queridos? Lembre-se que isso é muito cobrado em primeiro dia de prova. Mesmo que você não tenha química específica, isso vai aparecer na sua prova. Maravilha? Por hoje é só. A gente vem com a aula 2, 3, 4 sobre gases ainda. Então, é só o comecinho. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana. Grande abraço!